Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Olha, já o ritmo. Escuta aí o ritmo de hoje. Estão ouvindo? Só no ritmo do Natal, porque estamos chegando no fim do ano. Hoje, gente, turminha boa do 7º ano, hoje é a nossa última aula do Educa Recife neste ano com vocês. E hoje nós trouxemos aí um tema todo especial para vocês, já ouviram aí pela música. E nesse sentido, a gente vai trabalhar essa temática, né, bem especial para vocês. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Natal. Nessa nossa última aula, a gente vai trazer para vocês um pouquinho da história do Natal. E espero, né, que vocês gostem da aula. Lembrar, né, que a gente anda sempre bem acompanhado. Hoje também a caráter aqui, ó, já apresentando aqui ela aqui, ó, Kelly, Ingrid Kelly, nossa intérprete de Libras, que está já também no ritmo do ho, 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 no ritmo do Natal conosco aqui, nos ajudando para que nossa aula se torne mais acessível para todos e todas. Aí ela que junto com toda a equipe de Libras aqui do Educa Recife desempenha um trabalho muito bom. E também no ritmo já, ó, do Natal aí, com essa música, versão remix ali, ó, como DJ, além de tudo como DJ, professora Vanessa. E aí, professora? Pois é, professor Luciano, estamos aqui nesse ritmo aí natalino, né? Nessa reta final, né? De um ano letivo aí, de muito trabalho, de muito conhecimento, que já já as férias chegam, né? E a gente vai poder descansar, passear, se divertir. Mas antes, a gente ainda tem mais um pouquinho de conhecimento aqui, né? E a aula hoje está bem especial, bem legal. Vamos embora, porque eu também quero aprender, viu, professor Luciano? É isso aí. Então, ó, gente, vamos começar a nossa aula, certo? Aqui, ó, assistindo um pequeno vídeo, curtinho, certo? Sem som, certo? Eu quero que vocês prestem atenção no personagem que está aí no vídeo, ok? Vamos lá? Olha ele aí, ó. Olha. O Eita, professor todo Luciano estava contente. fazendo essa dancinha. Todo contente. Foi, ó. Vamos voltar o vídeo aí, Juninho. Voltou o vídeo aí. Voltou. Olha, olha. E o ombrinho? E agora, ó. Olha. É isso aí. Eita, assim, ele dança melhor do que eu. Tenho que confessar, ele dança melhor do que eu. Mas você, ó, conhece o personagem do vídeo, conhece esse personagem. A gente tá falando de quem aí, professora? Do nosso conhecidíssimo Papai Noel. Na realidade, né, quando a gente fala do Papai Noel aqui, ó, ou a figura do bom velhinho ali, ó, com suas vestes vermelha e branca, né? Mas isso não quer dizer que ele seja do Náutico, alvirrubro, não. Vermelho e branco tem uma outra significação, eu vou falar isso para vocês. Na realidade, a gente está falando aí, ó, do São Nicolau, certo? O São Nicolau, certo? Que é uma figura, né? Um dos santos mais populares na igreja grega, né, e latina. Então, nas igrejas cristãs, né, grega e latina. Então, nesse sentido, né, essa veste aqui, ó, nessa cor, não é ao acaso. É porque, ó, dentre todo aquilo que a gente pode falar a respeito do São Nicolau, certo? Essa figura, né, que foi mais na frente transformada aí no Santa Claus, né, lá pelo lado dos Estados Unidos, né, e chegou a gente como Papai Noel, certo? É que ele foi um bispo, né, da cidade aí, ó, do território de Mira, né, na região da Lícia,
na atual Turquia. E sendo bispo, né, cristão, era comum a vestimenta, né, dos bispos, ela era nessa cor aqui, ó, o vermelho. Vermelho ou puxando para o púrpura, né, para o escarlate, né? Então, nesse sentido, o bispo ele usa as vestes, né, com a camisa ali, ou vermelha puxando para um vinho ali, ou o roxo, né? Então, daí a gente representar o Papai Noel com essas vestes, né? Vamos lembrar, por exemplo, você que frequenta, né, alguma igreja cristã, ou que frequenta, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana aqui no Brasil, todas as vezes que aparece a figura do arcebispo aí de Olinda e Recife, ele está usando uma veste, né, com a camisa aí entre o púrpura e o lilás, né, o roxo, né, com um colarinho clerical aqui, certo? Que é uma veste a cor específica dos bispos. Daí a gente ter essa representação do Papai Noel com essa veste vermelha e branca aí. Não é porque ele é torcedor do Náutico não, certo, professora? Então, nesse sentido, ó, ele terminou sendo aí, ó, bispo nessa cidade, né, nessa região. Então, ó, observa o mapa aí, a gente tem um mapa, né? E ó, onde é que surgiu ali a figura do São Nicolau? Na região da Turquia. Turquia fazendo fronteira aí, ó, com a Síria, com o Iraque, com o Irã, certo? Com outros países aqui, ó, chamado Oriente Médio. Então, ó, a fronteira marítima aqui, ó, com a Grécia, certo? Com a Ucrânia, certo? Então, nesse sentido, fronteira marítima, né? Mas aí, ó, nesse território, a gente teve ali a figura, né, do São Nicolau, e o São Nicolau, acredita-se que ele tenha sido, após a sua morte, né, sepultado de frente para o mar, né? E eu vou explicar por quê. Porque ele vai ganhar mais na frente o status, né, de padroeiro dos marinheiros, né, e das crianças, né, a gente vai tocar nisso. Mas aí, ó, durante a perseguição do Diocleciano, esse camarada que está aqui, né, que foi imperador romano, então entre os anos 303 e 304, o São Nicolau ele teria sido, né, ali preso durante a perseguição de Diocleciano. Era comum os imperadores romanos, durante um período, perseguirem os cristãos. Por quê? Porque todos esses imperadores romanos, eles recebiam ali, após a sua coroação ali, dois nomes, né? O César e o Augusto, né? César era um título, né, que representava que ele era o grande general ali, o comandante maior das legiões romanas, né, em homenagem ao grande general romano Júlio César. E Augustus era um termo no latino que significava, né, divino. Então, todo imperador romano ele era considerado divino. E nesse sentido, né, quando a gente tem, por exemplo, o Diocleciano, César, Augusto, né? Então, ele ali é ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo, né, o chefe de todas as legiões romanas, chefe maior. Mas aí isso entra em atrito com os cristãos na época, porque os cristãos vão se negar a prestar culto ao imperador, daí serão perseguidos, né? E muitos serão levados para arenas, onde serão trucidados ali por feras, né, como leões, tigres, né, atropelados ali por elefantes, rinocerontes, ou serão, né, ali mortos por gladiadores, né, romanos naquele período, e alguns até crucificados, né, ali para todo mundo ver e se divertir, né, com a morte daqueles cristãos. Então eles terminam sendo perseguidos pelos imperadores por se negarem a cultuá-los como divinos, né? Mas aí, ó, a Nicolau, ao longo da Idade Média, ele se consagrou, como eu já disse, ó, como santo padroeiro dos marinheiros e das crianças. E fala a sua lenda, inclusive, que ele chegou a presentear algumas crianças, né, com dotes para evitar que essas crianças elas caíssem, né, em uma prática comum que existia na época, que era a prostituição. No seguinte sentido, quando você tinha uma família em muitas
em uma situação de grande risco, né? Então, para tentar sobreviver, às vezes os pais dessas crianças, né, entregavam elas como as meninas, né, para a prostituição e os meninos para trabalho forçado, né, com outros senhores ali. Então, nesse sentido, para evitar isso, acredita-se que o São Nicolau teria distribuído dotes, né, para essas crianças, né, e para algumas outras, né, para evitar que isso acontecesse, né? E um detalhe aí, ó, que já vem caminhando em comum com a lenda aí do Papai Noel, né? É que o São Nicolau costumava entregar assim presentes, né, à noite, para evitar de ser visto pelas pessoas. O que é que diz hoje a lenda, né? O São Nicolau, no caso Papai Noel, ele vem, entra pela chaminé e deixa ali os presentes, né, ao pé da árvore de Natal, né, que está ali com as meinhas, com os pedidos, né, das crianças, né? E aquelas crianças, né, que se comportaram bem durante o ano, foram bons filhos, boas filhas, né, são presenteados ali pelo Papai Noel. Aqui no Brasil tem a dificuldade porque a gente não tem casas com chaminé, né? A não ser algumas poucas lá para o lado do sul do país, onde a temperatura diminui, né, ao longo de um período do ano. Mas tem a história das meinhas, não é, professora? A meinha exatamente. Colocada na janela, né? Exato. Para facilitar o trabalho de entrega de presentes do São Nicolau, aí, do Papai Noel, né? Então, veja, após a sua morte, ele terminou sendo enterrado em um mausoléu ali, bem trabalhado, né, artístico, e esse local se tornou centro, né, de peregrinação. Como a gente tem peregrinação aqui também no Brasil, né, a citar, né, a peregrinação para a Basílica de Aparecida do Norte, né, onde a gente tem ali a sede, né, daquilo que seria a diocese da padroeira do Brasil, né, a Nossa Senhora de Aparecida. E no caso de Juazeiro do Norte, né, onde a gente tem a peregrinação para o centro, né, do padre ali, dos romeiros, né, para visitar ali o santuário ali do padre Cícero Romão, né? Então a gente tem isso aqui no Brasil também, aí utilizado aí esse processo utilizado, né, pelos adeptos, né, do catolicismo romano, né? Então a gente tem isso. Mas aí, ó, nesse sentido, entre os séculos 6 e os séculos 9, né, a lenda do Papai Noel ela ganhou um incremento, né? E depois disso, os seus restos mortais foram transportados para a Itália em 1087, né? E a sua memória se tornou mais popular. Então, os restos mortais dele, junto com as relíquias, né? Ou seja, objetos que eram utilizados pelo Nicolau em vida, né? Foram guardados ali em Bari, na região da Itália. E ó, ele é muito popular em outros territórios, principalmente aí, ó, na Rússia, né? A Alemanha, Suíça, Holanda e parte da Bélgica. E ele é conhecido habitualmente como fornecedor de presentes para as crianças na data aí de 6 de dezembro no nosso calendário, que é o dia dedicado à sua homenagem. Aí, ó, uma outra questão muito importante, a imagem do Papai Noel, ela foi popularizada, né, pela empresa de refrigerantes aí, a multinacional, né, Coca-Cola, que começou a utilizar no Natal a imagem do Papai Noel, certo? Ali consumindo refrigerantes da Coca-Cola. É uma das primeiras propagandas de vídeo, né, que a gente observa da empresa. Mostra ali o Papai Noel entregando os presentes, depois ele chega em casa, ele senta, bota os pés para cima ali em poltronas, né? Senta na sua poltrona, bota os pés num banquinho para cima, abre aquela garrafa de Coca-Cola e começa a beber, saboreando ali o refrigerante. E isso fez com que a imagem dele fosse se popularizando, né, ao redor do mundo, cada vez mais essa imagem do Papai Noel, né? Usando aí, sendo utilizado aí pela Coca-Cola para alavancar as suas vendas, né? Mas, ó, o Natal comemora a vida do São Nicolau. E aí, professora, será que o Natal comemora a vida do São Nicolau? Não. A gente acredita e diz que não. Porque, na realidade, o Natal
é um feriado, inicialmente, historicamente, é um feriado de comemoração pagã. O que eram os pagãos, né? Eram todos aqueles povos considerados não cristãos pelos cristãos, né, da época, né? Então, todos os povos cristianizados, eles tinham ali aqueles povos que não professavam o cristianismo como povos pagãos, porque eles não eram batizados, né, na tradição cristã. Então, essa festa era comemorada anualmente no dia 25 de dezembro, e nos países eslavos e ortodoxos, que seguem um outro calendário que é diferente do nosso, né? O nosso calendário é o gregoriano, mas eles seguem o juliano. O Natal é comemorado no dia 7 de janeiro. E o que é que comemorava essa data? Essa data, né, que marca aí, ó, o início, né, da temporada de férias, por exemplo. Aí vocês do 7º ano, vocês estão finalizando o ano. Ano que vem irão para o 8º ano. Mas antes da gente iniciar o novo ano letivo, a gente tem o mês de janeiro aí de férias, né? Então, Natal marca as festividades de fim de ano e início das férias de janeiro, né? Mas aí, nesse sentido, essa data, inicialmente, ela não era para comemorar aí o nascimento de Cristo, né? Que é o que o cristianismo comemora hoje. Mas era utilizada para comemorar, ó, o nascimento do Deus Sol no solstício de inverno. Solstício é aquele período do ano, devido ao movimento de translação da Terra, onde o dia tem uma duração maior do que a noite, ou a noite vai ter uma duração maior do que o dia. Não tem a mesma duração, né? Coisa que acontece durante o período equinócio, né? É que igual, né? Então o dia tem a mesma duração que a noite, mais ou menos isso, né? Então, nesse sentido, se comemorava o nascimento do Deus Sol e, como forma de cristianizar esses povos pagãos, a Igreja Católica passou a associar o nascimento do Deus Sol ao nascimento de Jesus Cristo. E então, a partir daí, a data começou a ser comemorada como nos locais onde prevalece aí o cristianismo, como certo, data do nascimento de Jesus Cristo, principalmente após a conversão do Império Romano ao cristianismo, né? Mas nesse sentido, o que é que a gente tem, né? O Natal, ele que é tradicionalmente, né, um dia, né, santificado pelos cristãos, ele termina sendo hoje comemorado por muito mais gente, por muito mais pessoas, inclusive não cristãos. É uma data onde a gente para refletir a respeito do que foi o nosso ano. A gente tem toda uma organização, né, na sociedade, né, para essa festividade. A gente tem aí, ó, alguns costumes populares, como por exemplo, aqui pelo Educa Recife, a turma da educação infantil fez uma aula toda especial sobre o pastoril, certo? Utilizando o pastoril, que é uma das festividades populares utilizadas aqui no Brasil, né? Em homenagem aí ao ciclo natalino, né? E a gente tem aí outras tradições, né? Mas aí, ó, modernamente, ou seja, atualmente, a gente tem outros símbolos, né? Outros símbolos, isso, professora, outros símbolos, né? Outras comemorações, né? Outras organizações que lembra o Natal. A gente vai ter aí a organização das famílias, né, na tradicional ceia natalina, né, a questão da ornamentação com sinos, com velas, né, com estrelas, né, com muitas luzes, né. Quem tiver oportunidade, eu recomendo que vá visitar o centro do Recife, principalmente a Rua do Bom Jesus, que, para quem não sabe, é uma das ruas mais belas do mundo, e está aqui localizada ali próximo do Marco Zero, na região do bairro do Recife, né? Ali é o que a gente chama de Recife Antigo, certo? Ô, professor, então, diga lá, professora. É interessante, né, que essas comemorações, essa celebração natalina é muito da nossa cultura ocidental, Exatamente. né? No Japão mesmo não tem muito essa tradição, mas esses símbolos de luzes, pisca-pisca já chegaram também nesses países que não têm essa tradição cristã, né, da celebração aí desse ciclo natalino, mas é interessante como acaba sendo global, né? Global.
porque como a gente disse, a festa ela foi sendo cada vez mais globalizada, né, e comemorada inclusive por não cristãos, né? Então, nesse sentido, a gente tem as festas da igreja, as músicas natalinas, músicas utilizando cada vez mais ali, sino, harpa, né? Então, nesse sentido, a gente tem toda uma decoração diferente, as árvores de Natal, né? Os pisca-pisca, as guirlandas, os presépios que lembram ali o nascimento do menino Jesus. Nesse sentido, a gente tem tudo isso sendo organizado e a cidade, a gente andando pela cidade, a gente já percebe quando o pessoal está entrando no ciclo do Natal, porque a gente começa a ver algumas cores mais específicas, como por exemplo o vermelho e o branco, certo? A gente começa a ver toda uma ornamentação diferente, mas aí, lembrar que tudo isso vem como uma estratégia, né, do chamado capitalismo aí para lucrar em cima dessas festas, né? Então isso traz a gente aí para a gente ir concluindo a nossa aula, né, nossa última aula, para uma mensagem, né, que a gente tentar ficar ligado aí nessa questão, né, de que o mercado tenta muitas vezes apontar para a gente, né, que é a questão do consumismo, ele tenta, não é apontar, ele tenta assim fazer com que a gente entre nessa onda consumista, né? É uma festa, então vamos comprar, né? Vamos incentivar o pessoal a dar presente, né? Trocar presente, né? Usar roupa nova, certo? Tudo isso. E nesse sentido, lembrar que o sentido do Natal, dentro da perspectiva, né, de um país de maioria da população cristã como o Brasil, sendo o Natal uma festividade, né, ali muito ligada ao cristianismo, né, onde a gente comemora o nascimento de Jesus. Então, muitas vezes a gente lembrar que o aniversariante, né, da data é ele, e que isso fica em segundo plano, o pessoal trazendo a discussão ali para o consumo, para o comprar, para o presentear, e se esquece que dentro da história, né, de Cristo, ele nasceu em um estábulo, foi colocado em uma manjedoura, nasceu sem riqueza nenhuma, sem pompa nenhuma, e o pessoal fica estimulando cada vez mais aí o comércio. Então, o comércio termina ficando aberto até mais tarde. Shopping center, por exemplo, abrindo uma hora mais cedo, fechando uma hora mais tarde. E como é que fica, por exemplo, a situação dos funcionários desses estabelecimentos, né, que terminam largando mais tarde? E a gente sabe que quem trabalha no comércio, né, depois que fecha as portas da sua loja, ainda vai fazer todo o balanço, organizar a loja para ela abrir no outro dia. Então, se a pessoa larga às 11, não vai conseguir chegar em casa antes da meia-noite, né? Para celebrar a ceia natalina com a sua família. Então, a gente vê aí o comércio incentivando cada vez mais a correria para comprar, né, os produtos, né, que serão utilizados. Mas aí a gente tem que aprender a lidar com esses excessos e entender que a gente deve usar esse espaço aí do Natal para a construção de memórias afetivas. Lembrar que o que importa ali, por exemplo, é a gente estabelecer contato com aquelas pessoas que a gente ama, certo? Confraternizar, abraçar, beijar, conversar, certo? Procurar estar junto com quem a gente mais ama, né? Lembrar que o importante no Natal não são os presentes, mas a presença, né? Então procurem vocês, alunos e alunas, estarem mais próximos com quem vocês amam, né? Com o papai, a mamãe, vovô, vovó, titio, titia, os seus primos, primas, amigos, amigas, e exercitar esses 3 passinhos aqui, certo? Tentar colocar a solidariedade em alta, né? Ser mais solidário, mais prestativo. Lembrar que as trocas de presente, elas são até bem-vindas, né? Mas não são o principal. E lembrar que a simplicidade, ela é o foco da data. Por quê? Porque nesse sentido, né, a gente está comemorando aí o nascimento de Jesus, que nasceu sem pompa nenhuma, sem riqueza nenhuma, enquanto a gente fica se preocupando em, às vezes, gastar mais até do que a gente tem. No mais, gente, é isso. A gente deseja para vocês um Feliz Natal,
um bom ano novo, que 2023, que está batendo as portas aí, venha com muita felicidade, com melhoria de vida aí para todos e todas. E a gente vai se despedindo aqui do Educa Recife por este ano, mas já lembrando a vocês que ano que vem estaremos de novo com vocês. No mais, agradecer a Kelly e agradecer a professora Vanessa. Professora, sua mensagem nesta última aula do ano. Exatamente, que possamos aquecer nossos corações, né, com esse clima aí de Natal, de final de ano, que a gente possa transmitir amor, saúde a todo mundo que nos rodeia, né? Que nos rodeiam, melhor dizendo. Quase não saí aqui, professor. Faz parte. Faz parte. Ao vivo é assim, né? Então, um beijo bem grande, paz, saúde, renovação, harmonia, tudo de bom. Até o próximo ano. É isso tchau, aí. tchau. E ó, Juninho, cortando aqui. Vou ficar aqui junto com a professora Vanessa. Gente, tchau. Até o próximo ano.